Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre um case de sucesso aí da música nacional que é a recente ascensão da Lesha. Eu já tinha visto essa sugestão aí pelos comentários várias vezes e apesar de eu não ter acompanhado todos os passos da Lesha desde que ela surgiu, eu acho que essa é uma boa história para ser contada. Vamos lá? A Lesha já tinha essa familiaridade com o mundo da música bem antes dela estrear por uma gravadora. A mãe dela é produtora musical, ela já tinha o rolê dela, mas profissionalmente, se é que a gente pode dizer assim, ela começou em 2015 com a música Posso Ser. E logo aqui, já no comecinho, a gente já tinha o primeiro e grande problema. A forma como a Lesha foi introduzida no mercado, ao mesmo tempo que funcionou em um primeiro momento, também foi a causa para que ela tivesse a imagem um tanto quanto limitada. E aqui, obviamente, que eu tô falando do rótulo de ser a nova Anitta. Pra quem não lembra, ali por 2014 e 2015 começava uma longa batalha judicial entre a Anitta e a empresária Camila Fialho acerca do rompimento do contrato entre a Anitta com a produtora K2L. O processo se estendeu aí por mais de 4 anos e chegou ao fim no final do ano passado, quando, segundo saiu na imprensa, a Anitta ofereceu um total de 10 milhões de reais à Camila. Quem estava certa, quem estava errada, eu acho que é melhor a gente deixar isso na justiça mesmo, até porque o que a gente viu foi cada uma defendendo o seu lado, enquanto eles tinham acesso aos documentos, contratos, provas e etc. Porém, logo ali no comecinho, surgiu a Lesha no meio de tudo isso com um marketing bem duvidoso. A Lesha foi lançada pela empresa da Camila assim que a Anitta saiu de lá e eles mesmos que promoviam essa imagem dela ser a nova Anitta. Agora aí você pensa, se fã já arruma treta quando um artista não tem nada a ver com o outro, imagina quando já dão assim a faca e o queijo na mão deles. E só para esse ponto ficar um pouco mais claro, querendo ou não, a Camila teve uma influência muito forte aí na carreira da Anitta. Só que esse era meio que um trabalho de mão dupla. A Anitta no começo da carreira não tinha acesso aos recursos e aos produtores que a Camila podia disponibilizar, mas não é como se ela fosse um fantoche. A sagacidade, a personalidade, saber escrever músicas que vai cair no gosto do povo, isso aí era algo que a Anitta já tinha. A Lesha tem uma ótima afinação e alcance vocal que eu já tinha visto em covers dela no YouTube, mas só pra não parecer que sou eu que tô criando toda essa situação, olha um trechinho dessa matéria que saiu na Record na época em que ela tava começando a engatinhar aí na carreira. Quando a Lesha chegou, ela era muito loura, ela tinha mais uma coisa daquela mulher gostosona, uma mulher maior, e ali a gente enxergou uma Lolita sexy. Só que para isso teria que mudar um monte de coisa. Para chegar a esse visual de Lolita, ou seja, mais adolescente, Lesha escureceu o cabelo, colocou silicone nos seios, fez lipoaspiração e emagreceu 15 quilos. O nosso modelo de administração de carreira é um modelo gringo, onde o artista precisa ser assessorado e cercado de todos os profissionais que podem aumentar o talento daquele artista, ou aprimorar o talento que o artista já tem, ou quem sabe inserir coisas que o artista talvez não conheça. Pra gente não ficar tanto tempo assim só nessa parte, eu acho que o maior problema no meio disso tudo é que eles, a K2L, deu à imprensa e ao público todas as armas possíveis para que o trabalho delas fossem comparados. E nesse meio pop, porque o que elas fazem é o pop do Brasil, muitas vezes o público não tá ali nem pela música em si, muitas vezes é só pela imagem e o produto como um todo. A Lesha desde o começo sempre teve um alcance muito grande se a gente for comparar com a maioria dos músicos nacionais que fazem shows aí em Sesc, feiras e teatros da vida. Mas como desde o começo colocaram o alvo que ela deveria atingir, ficou a impressão de que ela era um flop porque enquanto a suposta rival dela viu a carreira crescer aí a cada lançamento, ela ficou ali estável. Como alguns aí devem lembrar, um pouco depois de um ano após o lançamento da primeira música, Lesha e Camila também tiveram uma rixa. A Lesha também queria sair da empresa, só que enquanto para ela a multa deveria ser de R$1,5 milhão de reais pela rescisão do contrato, a Camila queria R$7,5 milhões. E como o dinheiro não nasce em árvore e naquela época a Lesha ainda não tinha as mesmas oportunidades que a Anitta teve quando ela saiu,
Um mês após o anúncio do rompimento, elas já estavam trabalhando juntas de novo. E o engraçado é que às vezes a gente nem precisa de muito para saber o que realmente rola nesse mundo do entretenimento. Enquanto a K2L divulgou uma nota toda animada, falando que depois de uma pausa a parceria estava voltando com tudo, chamando ela de musa e tralalá, na mesma matéria a Alexa falou isso. Gerencio a minha carreira, Camila pediu perdão, devolveu meu nome e tínhamos negociações. Continuo pagando a multa, mas ela é liberada para vender shows e trabalhar com o produto Lecha também. E uma coisa que nem todo mundo deve se ligar é que com grupos é um pouco mais fácil de perceber isso, mas até se você for um artista solo e utilizar um nome artístico, esse nome pode ser registrado como empresa e pertencer a 1000 pessoas. No caso da Lecha, para quem não sabe, o nome dela é Leia Cristina. Eu não sei se a Camila e a Lecha ainda tem algum vínculo, eu até tentei dar uma olhada, mas essa K2L nem site oficial mais tem, o Twitter tá abandonado desde 2017, no Instagram até que eles ainda estão ativos, mas nas publicações mais recentes não tinha nada que indicasse que elas ainda estivessem juntas. E uma outra coisa que me faz achar que esse rolê delas já é passado é que hoje em dia a Lecha não faz mais questão nenhuma de esconder toda a situação que rolava na época. Tem até um vídeo aqui no YouTube onde ela fala bem naturalmente que até entendia que ela estava no meio de uma briga muito maior que ela, que o trabalho dela estava sendo promovido em cima disso e que os haters que ela tinha vinha justamente daí. E realmente, se a gente for parar pra ver, até que teve bastante gente com interesse de ir lá, conhecer ela e tal, mas nos 3 primeiros anos de carreira ela meio que ficou nesse fogo cruzado entre a empresária, o público e uma cantora que colocaram ela como rival e que era a mais popular do Brasil. Mas enfim, mostrando que no fim das contas, ali entre elas, por mais que tenha rolado um shade de uma ou outra no começo de tudo, depois a gente viu que o lance todo não era entre elas em si, mas na situação. Lecha foi no programa da Anitta, no Multishow, começaram a sair juntas, postar em redes sociais e tal. Nesse meio tempo a Lecha foi aí se mantendo, lançando uma coisa aqui, outra ali, se casou com o MC Guimê, mas a virada dela, pelo que me parece, só veio quando a imagem dela foi totalmente desligada da antiga empresa. Novamente, não sei se elas ainda têm algum vínculo, talvez financeiro, que ninguém sabe aí, mas pelo menos em questão de imagem pública, elas estão bem distantes hoje em dia. E daí, excluindo essa polêmica, ainda teve a sagacidade dela de vir com o que está sendo a tendência do momento do Brasil, que é o funk 150. Pra quem não sabe, a maioria das músicas de funk são tradicionalmente feitas em 130 BPMs, que pra quem não sabe o que são BPMs, são as batidas por minutos na produção e que basicamente define a velocidade e a vibração da música. Vários nomes vêm aí popularizando esse novo formato de se fazer funk e se na teoria não ficou tão simples de entender, pega aí esses exemplos reparando nas melodias. Vem com o DJ Corvina aqui, o ritmo é esse aqui, senta aqui, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. O ritmo tá bombado, é o hit do momento, era o que mais tocava pelo menos no carnaval daqui de São Paulo, e ela pode até não ser a única garota a tá fazendo isso, mas entre as pop girls nacionais, a Lecha foi a primeira a se atentar nesse rolê. No ano passado ela lançou a música Sapequinha, que veio aí se tornar o maior hit da carreira dela até então, e reacendeu legal aí a imagem dela. Eu fiz esse funk pra você. Gostou, né? Tô gostando. Mostra o que tu gostas de fazer. Bota essa bunda pra... Vale lembrar que assim como Ludmilla, Anitta, como quase todas aí desse meio, a única que eu acho que tá numa vibe bem diferente é a Isa, a Lecha sempre transitou entre o pop e o funk. Por mais que o 150 já tivesse aí fervendo entre outros grupos, ela levou pra um outro público que, se brincar, não tinha nem ouvido falar do movimento ainda. E uma outra coisa que eu acho que eu já falei por aqui, que eu acho que a Lecha se encaixa nesse momento, é o lance das narrativas. Ao mesmo tempo que o trend do momento é pegar uma pessoa pra Judas e avacalhar ela, um pouco tempo depois, a história de superação e volta por cima me parece ser a mais interessante aí pro pessoal na internet. Depois do sucesso de Show das Poderosas em 2013, começou a ressurgir uma nova onda no cenário pop nacional. A Ludmilla, que já tinha uma carreira como MC Beyoncé, deu uma repaginada geral na imagem dela. Um pouco tempo depois veio a Isa, Luísa Sonza assinou com a Universal em 2017, só que pra Lecha foi um pouco mais difícil porque o pessoal não via ela como parte do movimento, mas como a rival de uma delas. Ela até falou recentemente como ela se sentia quanto à resposta do público naquela época. Tudo pelo elo da empresária, que ressurgiu com uma nova Anitta. Você virou meio que um revide da empresária contra a Anitta. E os fãs Bem compraram bizarro. isso, houve uma má Só que, vontade gente, dos exatamente. fãs. E a Anitta, imaginam isso na cabeça de uma pessoa nova que tava lidando com tudo isso. Assim, ó, foi uma pancada quando tudo aconteceu. Sim. Gente, eu ia pro banheiro da minha casa, eu chorava tanto. Sério, tanto. Nath? Nossa. Daí que depois de tanto tempo só levando pedrada, ela foi muito forte em não desistir,
finalmente chegaram os refrescos. Depois de Zapequim, ela lançou uma parceria com a Glória Groove em Provocar e mais recentemente ela fechou um EP com a faixa Só Depois do Carnaval. Todas as três seguem esse mesmo conceito de trazer essa tendência do funk 150, dando uma pequena baixada em algumas partes que dá um toque um pouco mais pop. E eu não sei daí do lado de vocês, mas por aqui, nas minhas timelines, estava todo mundo torcendo por ela. A Alexa tá aí com um público muito grande, eu até tentei em um show dela recentemente aqui em São Paulo, no Tropical Butantã, e não consegui porque os ingressos estavam esgotados, e eu não sei qual vai ser aí os próximos passos dela, mas ela tá indo aí por um caminho muito bom. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa nova fase da Alexa, se vocês gostam de vídeos com temas nacionais, quais vocês gostariam de ver por aqui, podem aí falar tudo. Não vai sair daqui sem deixar um like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!